Eterno e glorioso Deus, pelo poder do sangue de Jesus, nós clamamos agora e pedimos, ó Deus, que o sangue ele seja aspergido sobre nós, para, Senhor, trazer a cada um que aqui está a libertação, a bênção do renovo da comunhão, para que assim, ó Deus, possamos sentir a Tua presença aqui neste lugar. Senhor, fala ao nosso coração, nós clamamos em nome de Jesus. Assentados, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Vai operando, Senhor. Vai operando nas nossas vidas. Glória a Jesus. Aleluia. Nessa mesma comunhão, feche os seus olhos, peça uma bênção ao Senhor, trazer dele na sua vida aqui, porque Deus nesta tarde, Ele marcou um encontro com a sua vida. O Senhor quer visitar o seu coração neste lugar. Esta será uma tarde de renovo, de alegria, de fortalecimento, aonde tudo que é do Senhor é estabelecido na nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Busca o Senhor.
Ele tem uma bênção para você nesta tarde. Deixa Ele visitar o seu coração. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A Ele você pode clamar, porque Ele te ouvirá. Ele não é como os deuses estranhos. Ele é o Deus que está vivo. Tem olhos e vê, ouvidos e ouve. Ele tem boca e fala. Tem pés e anda. E nesta tarde está aqui no nosso meio. Veio visitar o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Seja sincero diante do Senhor. Peça a Ele agora. Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Pela certeza que o nosso Deus, além de nos ver, Ele nos ouve, Ele responde à nossa oração, à nossa súplica. Nós podíamos parar aqui e apenas dar glórias ao nome do Senhor, engrandecer o nome dEle, por tantas operações dEle na nossa vida. E nós vamos ter agora um dos pastores aqui na frente, fazendo uma glorificação ao nome do Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos pela obra que tens realizado em nosso meio, por esta tarde, qual o Senhor marcou para que estivéssemos diante do teu altar. Sabemos que o Senhor tem o melhor e não nos tem faltado, Senhor, a direção do teu Espírito, a doutrina que tem sido cada vez mais consolidada no coração dos teus servos. Nós te adoramos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Meus queridos, todo momento na presença de Deus, Ele é precioso. Vale mais um momento aqui do que toda a nossa história neste mundo. Portanto, continuemos a bendizer o Senhor. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Aleluia. Graças a Deus. Toda sombra
que nos ajudará. Sozinhos não iremos conseguir. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Meus amados, a obra do Senhor, o Senhor tem chamado, escolhido homens valentes, dispostos, voluntários, desejosos e com o coração cheio de gratidão. E nós vamos pedir ao Senhor que nesta hora possa nos ajudar na nossa instrumentalidade. Um diácono vai levantar a sua voz, vai orar ao Senhor por nossa instrumentalidade na presença do nosso Deus. Sim, Senhor. Abençoando as nossas vidas, Abençoa-nos, que possamos a cada dia ser renovados na Tua presença e sermos usados a cada dia com poder, com graça. Sim, meu que Pai. possamos ver a Tua revelação fluir no nosso meio. Meu Deus, que a Tua obra possa crescer diante da Tua presença. Nós oramos e pedimos toda a Tua bênção para nossas vidas, a Tua obra neste lugar, em Guarapari, que o Senhor possa estar prosperando e usando os Teus servos com poder, com graça. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Vamos pedir também para que o ungido Josadac faça uma oração por nosso trabalho nos grupos de assistência da Casa do Senhor, naquilo que somos instrumentalidades na casa de Deus. Meu Deus, nós oramos ao Senhor, quando diante do Teu altar nós apresentamos cada um dos Teus servos, Senhor, obreiros, diáconos, pastores, ungidos. Meu Deus, para que o Senhor possa nos conceder Vai amor, operando, Senhor. amor para com as ovelhas, Vai operando nas amor nossas com vidas, a Senhor. Tua obra a cada dia. Meu Deus, que os grupos de assistência possam Precisamos crescer, muito de Ti, Senhor. que o Senhor possa direcionar todas as coisas, que Meu não Deus. falte a direção, dons espirituais. Ó Deus, aviva a chama gloriosa do Teu Espírito Santo. Filhos amados, vos trouxe neste lugar nesta tarde para fazer uma nova aliança convosco, uma aliança de fé e de alegria na minha presença, pois me alegro muitíssimo com o vosso trabalho, mas tenho algo novo a realizar em vossos corações. Eis que derramarei sobre vós a minha bênção, a minha porção dobrada, para que os grupos de assistência da minha casa possam crescer com o vosso trabalho, com a vossa dedicação. Estou concedendo, filhos, agora, nesta hora, dons espirituais a muitos que já não enxergavam mais. Estou concedendo, nesta hora, a palavra revelada para entregar para o meu povo. E esses que receberão serão imediatamente avivados na minha presença, renovados para a caminhada. Os grupos de assistência, quando levarem a minha palavra que receberão nesta tarde, eis que verão grandes maravilhas. O meu poder será manifesto e o meu nome será glorificado. O crescimento neste lugar haverá, e verão que eu sou um Deus que promete e que cumpre todas as minhas palavras. Glorificai, servos amados, exaltai ao nome do vosso Deus, pois ainda muito falarei aos vossos corações nessa tarde. Aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor, glória a Jesus, aleluia. Como é bom, Senhor, sentir a Tua presença. Tu estás neste lugar, Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Graças a Deus. Pois na cruz ele morreu
Aleluia. Quando eu amo ao meu Senhor, meu eterno Salvador Jesus. Vai operando, Senhor, vai operando neste lugar. Eu só quero ter um lugar no céu, Senhor. Estenda a tua mão, derrama teu poder em mim. Ouvir a tua voz, almeja o meu coração. Eu só quero servir a ti. Eu só quero ser Senhor, o remido do teu grande amor. Quero só andar na luz e no céu a contemplar Jesus. Pois na cruz ele morreu, e seu sangue assim verteu por mim. Quando eu Glórias amo a ao Deus. meu Senhor, meu eterno Salvador Bendito é o nome do Senhor. Eu só quero ter um lugar no céu, Senhor. Estende a tua mão, derrama o teu poder em mim. Ouvir a tua voz, almeja o meu coração. Eu só quero servir a ti. Eu só quero ter Glória a um Jesus. lugar no céu, Senhor. Estende a tua mão, Bendito é o derrama nome do teu Senhor. poder em mim. Ouvir a tua voz, almeja o meu coração. Eu só quero servir a ti. Eu só quero servir a ti. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Graças a Deus. Nós vamos ter ao Senhor uma glorificação por parte de um dos nossos obreiros, por todo o bem que o Senhor tem nos feito até aqui. Pois o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Aleluia. Podemos, Senhor Toda a Deus, com classe alegria adorando ao dizer Senhor. que até aqui nos ajudou o A Senhor. esse Deus que é digno. Senhor Deus, o Senhor tem nos livrado, tem do nosso sustentado e louvor, da nossa capacitado a cada adoração. dia. O Senhor tem nos guiado, tem nos direcionado, Aleluia. não tem nos deixado dispersos, Aleluia. renovando o primeiro amor a cada Deus dia. maravilhoso. Nos alegrando, Aleluia. Senhor Deus, nos dando, Senhor Deus, a certeza Bendito de é o vida nome do eterna. Senhor. A caminhada, Senhor Deus, é Toda difícil. honra, Senhor. Mas, Senhor Deus, com alegria podemos Toda dizer glória. que só vimos o anjo, só enxergamos Ao ele, nome do nosso nos Deus. direcionando e nos guiando, mediante, Senhor Deus, as dificuldades. Sim, meu e somos Senhor. mais do que vitoriosos, Aleluia. para a honra e glória Glória a do seu Jesus. santo nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, como é maravilhoso sabermos que nós temos um Deus a quem podemos contar. Um Deus que não nos abandona, não nos deixa só, tanto nos momentos bons, como nos momentos difíceis da nossa vida, como o companheiro lhe disse. Ele tem sustentado o seu povo. E nós, que estamos diante dele, deveríamos viver só a nossa vida assim, ó, dando glória, dando aleluia, porque bom é o Senhor a todo tempo, e grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Vamos cantar mais um louvor ao nome dele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Como é bom, Senhor, sentir a tua presença. Graças a Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Quem sou eu, Senhor? E Deus maravilhoso. Te lembrares de mim. Pra me trazeres até aqui. Glória a E Jesus. me dizer coisas tão lindas.
Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Sabe o que você precisa. E no teu amor, Senhor, Glória a Jesus. profetizaste a mim. Aleluia. Caminho novo a trilhar. Deixa o Senhor operar na sua vida. Me tomaste, Senhor, Foi Ele que te escolheu, te separou. de trás das tuas ovelhas me Bendito é o nome do Senhor. por onde quer Glória a Jesus. para o teu louvor. Graças a Deus. Aleluia. A tua presença comigo irá. Graças a Deus. Tomaste, Senhor, da tua malhada, de trás das tuas ovelhas me tiraste, ó Deus. Por onde quer que eu for, para o teu louvor, a tua presença comigo irá. Se minha vida abençoares, para sempre abençoada será. Irmãos, a paz do Senhor. Convido a estar de pé. Nós vamos ler um texto na palavra do Senhor. Está na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A palavra diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Louvado seja o Senhor. Dá-nos a tua bênção, Senhor, na assistência do teu Espírito Santo, na meditação da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós tínhamos, a princípio, uma convocação para a reunião de obreiros para amanhã, domingo. Mas foi lembrado que muitas pessoas vão viajar em virtude do dia, e o Senhor mostrou que seria transferido para hoje, sábado. E foi até comentado: olha, sábado tem muita gente que trabalha, atividades, até porque sábado deveria ser dia de descanso, né? Mas tem muita gente que trabalha. Dia de descanso hoje não sei se é domingo, mas é importante nós entendermos uma coisa: quando o Senhor trata com obreiros, nós estamos tratando aqui com obreiros, nós temos algumas irmãs que estão participando, mas o Senhor está tratando conosco como obreiros. Nós vamos entender algumas coisas a respeito do que é ser obreiro. A primeira coisa que a palavra fala aqui, na carta de Timóteo, ele diz: procura apresentar-se a Deus aprovado. Quando o Senhor diz aprovado, o Senhor disse que obreiro, ele é provado de várias maneiras. E uma delas é com relação à atividade na casa do Senhor. Nós lembramos quando as pessoas, logo no início, quando a pessoa ela recebe a bênção, aceitou Jesus como Salvador, aí ela dá o nome para o batismo. Mas logo no início da caminhada, aparecem muitas oposições. Tanto que quando nós consultamos o nome para o batismo, nós oramos por pessoa pela composição de mãos e alertamos as oposições. A família, trabalho, enfermidade. O adversário vai tentar de tudo, com todo tipo de oposição, para tirar a bênção da pessoa e até evitar que ela desça as águas. Depois que desce as águas, mais um período de prova. A prova para os irmãos da igreja, ela é proporcional à responsabilidade que o Senhor nos dá.
Então, por exemplo, o que nós aprendemos? Lá no seminário diz assim, a unção, o que é unção? Unção do pastor, do ungido, é para sofrer. Então, as provas que vêm sobre os pastores ungidos são muito maiores do que as provas que vêm o diácono, o obreiro. Mas é importante aquele que deseja crescer na presença do Senhor, ou pelo menos servir ao Senhor, ele toma uma posição de definição. Porque, na realidade, todos nós aqui estamos batalhando por um só motivo, que é a salvação. Então, eu me lembro, certa vez um pastor no seminário, ele falou uma coisa que marcou muito ali as nossas vidas, nós que estávamos no Manaim. Ele disse o seguinte, a maior luta que nós temos, irmão, a maior luta é o meu emprego, a maior luta é enfermidade, a maior luta é prova material. Não, a maior luta que nós temos é permanecer nessa obra. Não sabiam disso? E é importante nós entendermos por que o Senhor mostrou isso. Porque há oposição de todo tipo. Por exemplo, talvez, não sei se amanhã, fosse domingo, um dia que está todo mundo bem disponível, nós seríamos um grupo maior. Mas temos muitas experiências de irmãos. Eu me lembro de um diácono, ele trabalhava de horário, ele era responsável, um supervisor de vigilância de shopping. Então, era aquele horário, né, de 12 por 36. Então, tinha dia que ele podia não estar na igreja, tinha dia que ele não podia. Ele ficou comigo mais ou menos uns 7 anos. Ele nunca perdeu uma reunião de obreiro, nunca perdeu um seminário, nunca perdeu uma ceia, nunca perdeu nenhuma atividade na igreja. O que ele fazia? Uma semana antes ele já ia para jejum e oração. Aí quando chegava na véspera, ele combinava lá com o colega dele, fulano, eu tenho uma atividade amanhã. Nós podemos trocar de horário? Podemos. Isso era um detalhe. Mas depois ele tinha que ir no chefe dele e pedir a permissão do chefe dele para trocar de horário para aquele outro colega dele substituí-lo no local de trabalho. Então, nós falamos aqui, em 7 anos que ele esteve conosco, nunca perdeu uma atividade na igreja. Hoje, agora eu vou falar para os irmãos aqui. Infelizmente, nós vemos, por qualquer motivo, uma coisinha, pouca coisa, a pessoa deixa de ir ao culto, não é? Às vezes, deixa de ir a uma atividade, deixa de ir a uma reunião dessa. Eu pergunto, será que todos, aqueles que não estão aqui, de alguma maneira poderiam estar? E agora eu vou deixar uma coisa muito importante para nós entendermos aqui. Nós temos 2 tipos de crentes. Os irmãos vão entender uma coisa aí. São crente, aceitou Jesus, teve uma experiência com Jesus, mas ele não alcançou aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E nós vamos lembrar da experiência do cego de Betsaida. O que o Senhor fez? O Senhor tirou o cego da aldeia, orou por ele e perguntou: o que vê? Ele falou assim: vejo o homem como árvores. O que quer dizer isso? Ele está vendo com a razão. Então ele olha para o homem e vê como um homem. Eu me lembro que logo no início, antes de eu passar pelas águas, eu participei de um seminário, o pastor falou uma coisa que ficou marcada no meu coração. Ele disse assim: nessa obra, quem olhar para o homem cai. Aí o Senhor pegou aquele cego, já estava vendo o homem como árvores, ele vai mais um pouco adiante, impõe as mãos, e ele falou: e agora? Agora eu vejo ao longe. Então, o que o Senhor mostrou? Nós temos no nosso meio um grupo grande que ainda vê o homem como árvore, como homem. Ele vê as coisas do homem, vê o defeito do homem. E às vezes até
comenta a respeito do defeito do homem. Ficou só numa parte. Agora, aqueles que veem ao longe são os que alcançaram obra, ou seja, estão vendo pelos olhos do Espírito, estão enxergando a revelação. E nós aprendemos uma coisa importante. O que o Senhor mostrou? Só subirá quem tiver a revelação. Fala, mas espera aí, e a igreja tem tanta gente, né, que não tem revelação, não tem dons espirituais. Não é isso que eu estou falando, não. Quando o Senhor fala a revelação, é o alcance daquilo que é eternidade. Ou seja, vendo além daquilo que nós vemos aqui, que é o universo, aqui é o universo criador, o universo redentor. Então, é importante nós entendermos e vivermos aquilo que o Senhor tem para nós como obreiros nessa última hora. Uma outra coisa importante. Nós aprendemos que na obra, todos nós somos voluntários. Todos concordam? Somos voluntários. Tá. O que quer dizer isso? Não, nós vamos realizar a obra se nós quisermos, se nós tivermos disponibilidade, se não tiver nenhuma barreira, se não tiver nenhum empecilho, não é isso? Então a pessoa acha que por ela ser voluntária, ela tem direito de escolher aquilo que ela vai fazer. Mas agora eu vou deixar bem claro, isso não cabe a nós. Sabe por quê? Nós somos assalariados. Os irmãos sabiam disso? Os irmãos se lembram lá da parábola dos trabalhadores, da última hora lá? Nós já recebemos nosso salário, que é a salvação. Então nós recebemos salário antes de realizar a obra, realizar as tarefas, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E aí eu fico pensando, a pessoa está trabalhando, por exemplo, por tarefa, né? Pode ser lá um trabalhador, um pedreiro, um bombeiro, um trabalhador ali, alguma atividade na construção civil. Geralmente eles recebem às vezes no fim de semana, não vou te pagar no início da semana, né? Será que ele vai trabalhar aquela semana inteira com aquela disposição, esperando o salário? E às vezes até pode ter hora extra, pode ter um prêmio, mas já está pago, aí relaxa. Mas não pode ser assim. Nós temos que entender que nós temos um compromisso com o Senhor. O voluntariado é uma coisa muito séria. A igreja, sim, nós temos irmãos, as ovelhas, às vezes vem à medida que podem, às vezes a irmã que tem lá dividido, fazer uma madrugada, às vezes fica difícil para ela. O Senhor releva isso tudo, mas para nós, então eu vou colocar bem aqui para os obreiros entenderem, para nós não há acordo. Então, por exemplo, madrugada, nós aprendemos uma coisa lá no início, não sei, os pastores devem ter aprendido também aqui, para o obreiro, pelo menos 2 madrugadas na semana, ou seja, a madrugada do dia de assistência dele e a madrugada do dia da atividade dele, se ele é do grupo de louvor, se ele é do grupo de intercessão, não é isso? Então, ele vai, mas no grupo de assistência dele, é importante ele estar presente e a coisa mais importante ainda é ele levar o grupo dele a estar presente. Aí tem a madrugada do grupo A, aí o grupo está lá, cadê o responsável do grupo? Não veio. Aí daqui a pouco, na outra semana, já vai diminuindo. O obreiro, ele vai à frente. E é importante nós entendermos, nós como obreiros, nós somos espelho para a igreja. Os irmãos sabiam disso? A igreja fica olhando para nós. Então o responsável do grupo, pode ser um obreiro, um diácono, o grupo fica olhando para ele. Não, ele é fiel, ele está na madrugada, ele está no culto todo dia, ele está nas atividades da igreja, ele está na limpeza da igreja.
nós tínhamos um costume, não sei se alguns pastores, algumas igrejas têm aqui, no costume sábado, nós temos uma atividade que a gente chama de mutirão de limpeza da igreja, que fim de semana são cultos especiais, né? Vai ter domingo à noite, vão ter visitantes. Então, ali na madrugada, geralmente os jovens, madrugada de sábado é mais voltada para os jovens. Mas o grupo de assistência, os irmãos voluntários, fazem aquela limpeza na igreja. Será que está acontecendo isso em todas as igrejas aqui? É interessante, nós tínhamos salões, né? Aqui nós temos poucos salões, mas nós estávamos numa região que tinha muitos salões. Lá no salão já era diferente. Os irmãos chegavam 1 hora antes do culto. Naquela época não tinha culto profético, não. Chegava 1 hora antes, chegava lá, tinha um mutirão limpando a igreja, todo dia. Coisa maravilhosa, hein? Aí eu vou fazer a pergunta, cada um fala, como que está a limpeza da sua igreja? Pelo menos uma varrida, né? Isso aí é função de quem? Do obreiro, do responsável de grupo. Como é que está seu culto profético? Hoje eu acho que eu vou chegar atrasado, eu acho que não vai dar. Não existe isso, não. Você pode ter um imprevisto no local de trabalho, a condução, mas normalmente o obreiro, o responsável do grupo de assistência, ele tem que estar ali no horário junto com o seu grupo. E nós já lembramos aqui que a orientação que o senhor deu quando o senhor revelou o culto profético. Quem participa do culto profético? O grupo de assistência do dia. Todos os obreiros, os irmãos sabiam disso? Todos os obreiros, é a revelação que o senhor deu lá no início. Todos os obreiros têm que participar do culto profético. E o grupo de exceção. Será que está acontecendo isso na sua igreja? Os pastores estão aqui, eles vão ver isso aí. E eu costumo dizer o seguinte, eu já até comentei com os pastores, teve uma época que nós tínhamos 2 templos e 6 trabalhos, salões. 2 templos e 6 salões, 8 igrejas, um diácono. Então, quando estava num templo aqui, o diácono estava no outro. Quando estava aqui, o diácono estava aqui. Os outros 6 trabalhos, 6 salões, era obreiro à frente. O menor salão tinha 75 pessoas, e o maior tinha 134 pessoas, obreiro à frente. Ele dava conta do recado. Hoje, a maioria, são pastores. Mas todos davam conta do recado. Agora, o obreiro com grupo de assistência, 20, 30 pessoas, está achando pesadíssimo. Olha, se está pesado, vai para o joelho orar, porque está faltando a bênção do Espírito Santo. Eu costumo dizer, quando a obra fica pesada, porque a obra não é pesada. O que o Senhor Jesus falou? Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. O jugo, os irmãos sabem o que é jugo, né? Aquilo que coloca lá no boi, geralmente o jugo é para dupla, né? E o fardo? O fardo é leve. Agora ficou pesado, está faltando a bênção do Espírito. Está difícil, Senhor, para levantar para ir para uma madrugada, está pesado. Ora ao Senhor, busca ao Senhor, porque o Senhor nos fez servos, obreiros, para apresentarmos como aprovados. O Senhor não quer nenhum desaprovado. Na verdade, a palavra fala que o Senhor não quer perder nenhum daqueles que Ele salvou pelo seu sangue derramado ali na cruz. E nós, para o Senhor, nós somos preciosos. Uma coisa que nós aprendemos, o Senhor não precisa de nós. O Senhor conta conosco. Mas Senhor, eu acho que eu não estou dando conta, não tem importância. O Senhor tira, põe o melhor no nosso lugar. É sempre assim. Então, nesses anos todos de obra, os pastores estão aqui e têm essa experiência. A pessoa entregou o talento. E uma palavra sobre isso aí.
Muitas vezes as pessoas não sabem a responsabilidade, não sabem o perigo de entregar o talento. Pastor, eu estou nessa função, está muito pesada para mim. Eu acho que eu não vou dar conta. O seu pastor podia ver outra pessoa para pôr no meu lugar. O que a parábola dos 10 talentos fala? Aquele que enterrou o talento joga nas trevas exteriores. Irmão, sabe o que é trevas exteriores? É a grande tribulação mesmo. Muitas vezes até a irmã vem, pastor, estou aqui na quinzenal, está muito pesado. Uma coisa é o seguinte, a pessoa, ela está com a vida particular, com uma situação que está requerendo um cuidado especial dela. Por exemplo, a enfermidade, um problema familiar grave, ou um problema profissional grave, né? Mudou de turno, está trabalhando à noite. Ele pode chegar, pastor, a partir de hoje eu estou trabalhando de turno, talvez eu não consiga chegar nos cultos. O pastor já coloca diante do Senhor. Ele não entregou o talento, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Consulta o Senhor e vê uma outra pessoa para pôr no lugar, até que aquele irmão tenha condição novamente de exercer as suas funções. Irmãos, entenderam? Porque nós somos humanos limitados. Todos nós temos nossas limitações. E o Senhor sabe disso. O Senhor é misericordioso. O Senhor é longânimo. Mas é importante nós entendermos que numa igreja ou num grupo de assistência, o Senhor conta com os obreiros. E agora eu vou contar uma coisa mais importante que os pastores aqui, eu tenho certeza que eles sabem. Sabe quem que faz a igreja crescer? Você sabe? Os irmãos sabem? É o pastor? Não é não? Obreiro. Quem faz a igreja crescer é obreiro. Eu me lembro, eu estava numa igreja, tinha um grupo de assistência com 23 pessoas. A igreja tinha 10 anos que não crescia. Eram 4 grupos de assistência, todos ali não cresciam. E aí o Senhor revelou para um diácono para estar ali naquela igreja. E nós colocamos diante do Senhor, aquele diácono assumiu aquele grupo que tinha 23 pessoas. Em menos de um ano, o grupo de assistência dele estava com 65 pessoas. Qual trabalho o pastor fez? Nenhum. Mas em compensação, aí nós íamos ver lá no SGI, ele fazia uma média de 5 a 6 visitas por semana. Aí um dia nós resolvemos na visita dele. Eu falei, o que esse moço está aprontando? Aí nós fomos na visita, no meio da semana, terça, quarta, quinta, para ele não tinha dia difícil não. Marcou a visita, que quem marca a visita é a pessoa que vai receber a visita. Eu só posso receber quarta-feira. Nós vamos lá quarta-feira. Eu falei, hoje eu vou na sua visita, seu grupo. Chegamos lá, tinha uma igreja lá, tinha quase 40 pessoas na visita. Eu falei, o que é isso? Não, ele levou o grupo louvor, levou as irmãs, levou jovem, levou instrumentista, fez um culto na casa da pessoa. Só naquele dia ali converteram 3. Os irmãos entenderam? É importante nós entendermos que o Senhor, Ele quer aquele que vai à frente. Nós temos 2 tipos, vou falar de pessoas, mas de obreiros. Estamos falando de obreiro, 2 tipos de obreiro. Um obreiro que espera acontecer. Tem outro obreiro que faz acontecer. E nós fomos chamados pelo Senhor para fazer acontecer. Nós temos que ter atividade na igreja de maneira a trabalhar para o Senhor, trabalhar com empenho, com o coração, isso aí é importante. E não como se trabalhando para o homem. Então nós falamos aqui, aquele que ainda enxerga o homem como árvore.
Nós não trabalhamos para o homem, mas nós trabalhamos para o Senhor. Há mais tempo, a gente às vezes comenta com os irmãos da igreja, até com os pastores. Tudo que a gente falava era o Senhor. Não, porque o Senhor, não, o Senhor permitiu. Não, o Senhor que deu a bênção. Tudo é o Senhor. Não, hoje não, hoje é o pastor, é o ministério, é o fulano, é o ciclano. Vamos tirar o homem da frente, vamos pôr o Senhor. Vamos pôr o Senhor, porque Ele nos ensinou isso. O que Ele falou? Buscai primeiro o reino. O reino está à frente de todas as coisas. É a prioridade da nossa vida, é o bem maior, é o Filho único. E quando nós entendemos isso, o Senhor nos honra. Porque o Senhor, Ele vê o coração. Nós estamos falando aqui, aqueles trabalhos que tinham ali obreiros à frente, tinham irmãos muito, mas muito limitados. Não sabia nem pregar direito. Pregava curtinho, mas o trabalho deles na obra era algo maravilhoso. E o Senhor honrava. O Senhor não quer homens importantes, homens cultos, nada disso. O Senhor quer servos, aqueles que colocam o coração na sua obra, na obra do Senhor. E quando nós colocamos o nosso coração na obra do Senhor, nós vemos o resultado na igreja, na nossa vida, na nossa família. É assim que o Senhor sempre operou. Então nós vamos deixar essa breve palavra para os irmãos entenderem, para os irmãos se empenharem e tomarem uma posição diante, primeiramente, do Senhor, diante da igreja e diante das pessoas. Aí nós vamos ver os frutos e nós vamos ver. Eu lembrei a respeito de visita. Nós temos tido, aqui em geral, em Guarapari, como é uma cidade que tem muitos visitantes, a maioria das igrejas aqui recebe muitos visitantes, pessoas de fora e até pessoas que não são da igreja. A pessoa que visita a igreja, a primeira posição nossa com essa pessoa já é oferecer uma visita na casa dele. Sabe por quê? A pessoa visitou a igreja, recebeu a visita, dificilmente ela vai deixar de voltar, ela volta novamente. Voltou, visita novamente. Eu me lembro da irmã, hoje ela é do grupo de intercessão, da quinzenal, filho pastor, filho casado com o diácono. Essa irmã era de uma denominação, dessas igrejinhas de bairro. Acho que nem existe mais a denominação dessa. E ela apareceu na igreja. Aí o diácono, que era o responsável, a irmã gostaria de uma visita. A irmã levou até um susto, já foi, não, aceito. Resumindo, essa irmã falou que não está aguentando a visita desse diácono. Toda semana ele ia na casa dela. Ela falou que foi 1 ano, toda semana ele via na casa dela. Ela falou, não teve jeito, eu tive que ficar na igreja, só por causa da insistência do irmão. Nós não vamos fazer isso, né? Porque nós estamos falando em assistência. O problema desse diácono era insistência. Não precisamos ser muito insistentes, não. Mas a assistência é importante. Tá bem? Nós vamos deixar essa palavra para os irmãos. Vamos cantar um louvor. Os pastores podiam orar pelos obreiros, né? Senhor
sua vara e seu cajado não vai me desamparar. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Ó Senhor, teu ser me acalma. Glória a Deus. Nos vamos colocar de pé. As veredas da justiça e sentir somente o amor de Deus. Glória a Jesus. Estaremos orando pelos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Clamai sondre, calahai, lai sondre ai. Fala de rei, se xalabaria la maneira. Deandre calahamaiço. Fala de rei, se rachalaba xalabedi de maneira. Meus servos, Narras. eis que eu renovei Ei ha de bali de maneira. a voz nesta tarde, Ela maneira e xalamaneira. porque eu vos fiz lembrar Ei de raiz. de todo o ensino, Labaria. de tudo aquilo que eu fiz. Xalaba xalane raiz. E em muitos corações Ei de raiz la raiz. já estavam esquecidos. Laba xalane reis. Mas eu vos digo Ei de maneira raiz. que obedecendo a minha voz, Alaba la raiz. as minhas orientações Laba xalaria. amontoarão sobre vós Ei que prequete. as bênçãos do vosso Senhor, Ei de maneira reis. e os frutos Bradene raiz. colherão na minha presença. Fala de raiz raiz. Aprendei de mim, Laba xalane reis. porque há uma obra Ou de le maneira. que eu quero realizar nos vossos lares, Ei da raça. nas vossas casas, Laba lá de reis. nos vossos grupos de assistências, Laba de reis. nas vossas igrejas. Labaria. E assim, meus servos, Ademene raça. o meu nome Ou de raiz. será glorificado. Ei de la maneira raça. Eis, falo com um dos servos meus, Laba la raça. que entraste aqui nessa tarde Ei prequete laba com de dúvidas no coração Ala ne rei. acerca do trabalho, Labaria. se haveria alguma recompensa, Ane raiz. se valeria sofrer pelo meu nome. Alabacila de Mas eu te digo, meu servo, lei de raiz. que a tua recompensa é a minha eternidade. Rei da raiz. E assim prosseguir trabalhando na minha Prequete seara, laba de rei. porque grandes coisas eu quero fazer em ti. Lama na raça. Calamai sondre, calahai sondre ai. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Nosso Deus, nós glorificamos o teu nome. Nós bendizemos ao Senhor por esta reunião. Meu Deus, por tudo que o Senhor fez, pela lembrança dos nossos corações. Nós te louvamos, ó Deus, porque o prazer da nossa vida é servir ao Senhor. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, nosso eterno Pai, as doces, santas e eternas consolações do Espírito Santo, repouse sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Nossa reunião está encerrada. A paz do Senhor.